Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Neidiana Xavier, de Língua Portuguesa. Hoje a nossa aula irá falar sobre as variações históricas da língua portuguesa. Hoje teremos uma aula para aprender sobre o que são variações históricas e como elas se dão com o passar do tempo, tanto na língua falada quanto na escrita. Não perca! Continue assistindo até o final, pois a aula de hoje será muito proveitosa. Mas antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o 8º e 9º ano da EJA, que tem como eixo temático empreendedorismo e educação financeira. O objetivo de aprendizagem são usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise linguística para expandir sua capacidade de monitoração das possibilidades do uso da linguagem, ampliando a capacidade de análise crítica. O objetivo específico é apresentar o que é variação histórica ou diacrônica da língua portuguesa, como ela se deu com o passar do tempo, tanto na forma de falar quanto na escrita. Agora, você também pode marcar a sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só apontar seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua. Agora sim, podemos começar a nossa aula. Você já ouviu falar sobre variações históricas da língua? Não? Então analise as palavras que estão aparecendo na sua tela. Vossa mercê, vós-me-cê. Tenho certeza que alguma vez você já ouviu essas palavras em algum filme ou novela de época, não é verdade? Essas são palavras que não usamos mais nos dias atuais. Por que isso acontece? E isso acontece porque a nossa língua se modifica com o passar do tempo. Ou seja, ela muda de geração a geração. Hoje, não falamos usando a mesma linguagem de ontem e amanhã não falaremos como falamos hoje. O nome que se dá a esse tipo de variação é variação histórica da língua. Vamos aprender melhor sobre esse assunto? O que é variação histórica? As variações históricas ou diacrônicas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. Variação histórica de uma língua ocorre de maneira lenta e gradativa, ou seja, a mudança ocorre de pouco a pouco. É o caso, por exemplo, do pronome você. Antigamente era mercê, que depois passou a ser vós-me-cê. Depois reduziu para mercê. E por último, chegou ao nosso você. Vamos ver mais um exemplo de palavras que sofreram mudanças com o passar do tempo? Veja esta placa. É proibido colocar cartazes e anúncios em todo o edifício desta ordem. Aqui temos palavras que têm grafias diferentes da que usamos hoje. Ou seja, essas palavras sofreram variações ao longo do tempo e deixaram de ser escritas dessa forma. Para vocês entenderem melhor por que essas palavras eram escritas dessa forma, vamos fazer uma breve viagem na história. Quando os portugueses vieram para o Brasil, trouxeram além da cultura a língua e a escrita de Portugal, que se uniu com a língua dos índios que habitavam aqui no Brasil. Após alguns anos, juntou-se a outras línguas de imigrantes que vieram para o nosso país, como espanhóis, alemães, africanos, italianos. Então, no Brasil, houve uma junção dessas línguas com o português falado aqui no Brasil. Após vários estudos, percebeu-se que a escrita precisava sofrer algumas modificações, ou seja, precisava simplificar a escrita da língua portuguesa. Então, em 1911, teve o primeiro acordo ortográfico,
que simplificou a escrita da nossa língua. Muitas palavras escritas com PH foram substituídas por F, palavras escritas com duas letras, como 2C, 2L, entre outras, ficaram com apenas uma letra. Vamos ver alguns exemplos. Farmácia, escrita com PH, ficou farmácia com F. Fósforo, escrita com PH, ficou fósforo com F. Acusar, com 2 Cs, ficou com acusar com apenas um C. Adiar, com 2D, adiar com apenas um D. Aliança, ficou aliança. E anel, ficou apenas anel com um N só. E muitas outras palavras que não dariam para exemplificar aqui nessa aula. Portanto, esse tipo de escrita deixaram de serem usadas dessa forma. Mas ainda encontramos essa forma de escrita em muitos livros antigos que foram publicados antes da reforma ortográfica. O nosso último acordo ortográfico, tivemos a extinção do trema, que deixou de ser usado. Algumas palavras que eram escritas com hífen, que deixaram de ser escritas dessa forma, regras de acentuação, que caiu em desuso, entre outras. Todas essas mudanças ocorreram devido às mudanças que a língua sofre com o passar do tempo. Veja, por exemplo, esse anúncio bem antigo. Aqui nós temos farmácia, escrita com PH, direção, escrita com 2C, higiene, escrita com Y, a palavra aparelhos, escrita com 2P. Na época, essas palavras estavam corretas, segundo as regras gramaticais. Mas se hoje um proprietário de uma farmácia ou outra loja produzir um anúncio usando esse tipo de grafia, estaria incorreto. Portanto, a língua muda com o passar do tempo, assim como a escrita, e nós também precisamos seguir as suas mudanças. Imagine um proprietário de um estabelecimento se dirigir a um cliente usando a expressão vossa mercê ou vós mercê. Seria estranho, não é verdade? Além da escrita das palavras, temos também, na variação histórica, a mudança dos falares populares, como as gírias, por exemplo, que sofreram várias modificações ao longo dos tempos. As gírias que eram usadas na década de 50 não eram as mesmas da década de 80 e nem as mesmas usadas hoje. E com certeza não serão as mesmas usadas no futuro. Vamos ver alguns exemplos? Gírias da década de 50. Marcar touca significa perder uma oportunidade. Na boca de espera, prestes a conseguir alguma coisa. Dos anos 60. Broto, moça bonita. Dar tábua, se recusar a dançar com alguém. Gírias dos anos 70. Bidu, pessoa esperta, adivinhona. Tutu significa dinheiro. Dos anos 80. Numa nice significa ficar relaxado. Rachar o bico significa rir muito. Nos anos 90, nós temos chavecar, significa paquerar. Temos a gíria Mauricinho, que é rapaz muito arrumadinho, todo certinho. E nos anos 2000, beca, roupa bonita, arrumada, e busão, que significa ônibus. Gostaram de ver várias gírias e suas variações com o passar do tempo? Vamos agora ver uma tirinha como um exemplo de variação da nossa língua? Analise a tirinha. Evolução da língua, 1940. Vossa mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. Sois muito abusado. Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Para, meu irmão está olhando. Esse último é de 1980. Nesta tirinha, nós temos um exemplo da evolução da língua. Em 1940, temos uma linguagem mais formal. A linguagem formal é uma linguagem que é transmitida de acordo com as regras gramaticais. A forma que o personagem se dirige à moça também é mais respeitosa, tanto que a moça o chama de abusado, por ter feito um elogio. Em 1980, as palavras e expressões já estão mais simples. Tem-se o uso da linguagem informal, como, por exemplo, quando o personagem diz falar uma coisa. Houve a substituição do pronome vossa mercê por você. A linguagem formal é uma linguagem cotidiana, sem se preocupar com as regras gramaticais.
Agora que vocês já aprenderam sobre as variações históricas da língua e como ela funciona, vamos colocar esse conhecimento em prática? Mas antes, quero lembrá-los que se você ainda não marcou a sua presença aqui no Dever em Casa, é só apontar seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua. Agora sim, vamos fazer algumas atividades? Vamos para nossas atividades. Questão 1. Analise a fachada de uma farmácia na imagem ao lado. Farmácia popular. Podemos concluir que esse tipo de variação é um exemplo de variação regional, modo de falar de cada lugar ou região, ou B, variação histórica, variação da língua que ocorre de acordo com a época, ou letra C, linguagem informal, uso de gírias. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Vamos para a nossa resposta? Quem respondeu a letra B acertou. Essa forma de escrita era usada antes da reforma ortográfica de 1911. Após a mudança, essa forma de escrever deixou de ser usada. Ainda sobre a imagem dessa fachada. Um empreendedor resolve abrir um negócio voltado para fazer fachadas e placas para comércios. Então, produz uma fachada para uma farmácia, escrevendo a palavra farmácia com PH. De acordo com essa situação, marque a opção correta. Letra A. A palavra estaria incorreta, pois houve mudanças na forma como essa palavra era escrita. O correto é escrever farmácia com F. Letra B. A palavra estaria correta. Mesmo não sendo mais usada dessa forma, o empreendedor poderia dizer que se trata de uma variação histórica. Tempo para vocês analisarem. Vamos para a nossa resposta. A resposta correta para essa questão é a letra A. A palavra estaria incorreta, pois houve mudanças na sua escrita e, portanto, se escrevermos dessa forma, hoje estaremos cometendo um erro de ortografia. Vamos para mais uma atividade. Questão 3. A imagem ao lado mostra um exemplo de variação histórica relacionada ao uso das gírias. Gírias antigas e gírias atuais. Qual o sentido da gíria supimpa usado pelo avô? Letra A. Significa tudo ruim? Ou letra B. Está com saúde? Letra C. Tudo bem? Tempo para vocês pensarem. Respondeu a letra C, acertou. Supimpa significa tudo bem, tudo certo. A nossa aula está chegando ao fim. Vamos relembrar o que aprendemos hoje? Hoje aprendemos o que são variações históricas. Aprendemos o que é linguagem formal e linguagem informal. Aprendemos que muitas palavras sofreram mudanças na ortografia e passaram a serem escritas de outra forma, como a palavra farmácia, por exemplo. As gírias também sofreram variação histórica e mudaram com o passar do tempo. Ah, essa é a última chamada para a lista de presença. Se você ainda não marcou, é só apontar seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua presença. Agora quero deixar um desafio para vocês. Faça uma pesquisa de palavras que não são mais usadas atualmente. Podem ser palavras que sofreram mudanças na escrita ou gírias que eram usadas antigamente e caiu em desuso. Pesquise um total de 10 palavras. Assim que fizer a sua pesquisa, envie a sua atividade para nós, através do QR Code que aparece na sua tela.
Vou dar um tempinho para vocês anotarem. A nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre as variações históricas da língua e tenham aproveitado bastante os vários exemplos apresentados aqui. Até a próxima! E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!